Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa aula do CEPREP-ENEM, aula de Biologia. O bloco que nós vamos abordar é a identidade dos seres vivos, com ênfase em quinidários. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Quinidários. Então, quinidários são animais aquáticos. Eles são ou marinhos ou de água doce, mas não tem o terrestre. São animais diblásticos, então aqui eu já tenho tecido propriamente dito, tá? E a simetria é radial, então veja, se eu corto em qualquer plano de corte, desde que eu venha aqui da porção oral para a aboral, eu tenho então a formação de fragmentos iguais desse ser, tá? O que chama a atenção do grupo é a presença de quinidócitos ou quinidoblastos, que eu vou explicar para vocês já o que é. E eu tenho uma alternância de gerações, eu tenho uma geração de pólipo e de medusa. Embora hajam espécies onde eu não tenho, elas vão nascer como pólipos e morrer como pólipos sem nunca passar pela fase de medusa. O pólipo, ele tem essa estrutura mais ou menos cilíndrica aqui, com a boca voltada para cima. A grosso modo, a medusa é como se fosse um pólipo de cabeça para baixo. Eu tenho a boca voltada para baixo, a superfície aboral aqui. Esse indivíduo é livre natante, esse aqui normalmente é séssil, mas ele faz pequenos movimentos. Vejam que eu já tenho tecidos, então eu tenho aqui uma epiderme, que é formada aqui pela ectoderme, uma gastroderme, que é formada por uma endoderme, e eu tenho uma mesogleia aqui no meio. Já começa a ter um sistema digestório, rudimentar, mas começa, onde eu tenho boca e tenho uma cavidade gastrovascular. Aqui eu tenho boca e aqui a cavidade gastrovascular. Aqui o exemplo de uma medusa, que é o indivíduo livre natante, os tentáculos aqui, onde eu tenho os quinidoblastos. Aqui o pólipo, então os tentáculos aqui no meio eu vou ter a cavidade oral, tá? E nos tentáculos normalmente eu tenho os quinidoblastos. E aqui eu tenho um agregado, uma colônia, né, de pólipos, onde o indivíduo está ligado ao corpo do outro. Tem aqui, ó, a boca e os tentáculos aqui na lateral. Então, eu tenho aqui a superfície oral, vejam, é onde fica a boca. Essa parte aqui é a superfície oral do pólipo, essa parte aqui, que parece é um guarda-chuva, né? E aqui eu tenho a boca, superfície oral da medusa. E a superfície aboral, essa aqui é a que fica em contato com o solo. A superfície aboral é essa aqui, essa parte de cima do guarda-chuva, tá? Da minha medusa. A cavidade gastrovascular permite a esse animal, então, um rudimentar sistema digestório, onde ele já consegue comer peixes, comer crustáceos, animais maiores, diferente da minha esponja, que era filtradora. E eu já tenho tecidos propriamente ditos. Então, tenho uma epiderme, que forra o animal por fora. Essa epiderme é formada pela ectoderme, tá? E eu vou ter aqui células epitélio-musculares, então permite que esse animal tenha movimentos, ele se contrai, ele se relaxa, a medusa consegue nadar graças a essa contração. Tem células glandulares, então liberam um muco nesse animal, ele tem um muco que protege o corpo dele. E tem os quinidócitos. Quinidócitos podem ser encontrados tanto nessa ectoderme e depois a gente vai ver na gastroderme, eu também tenho quinidócitos. Esses quinidócitos são as principais células que dão nome ao grupo, né? Que dão os quinidários. Entre a epiderme e a endoderme, eu vou ter aqui uma mesogleia. A mesogleia não é um tecido propriamente dito. E esse animal é um animal diblástico. Ele tem ectoderme e endoderme, mas ele não tem mesoderme. Professora, e essa mesogleia? Ela é de origem ectodérmica e ela é basicamente uma matriz gelatinosa extracelular e amebócitos que se movem aqui no meio dessa mesogleia. Quando a gente vê a água-viva, né, ela tem aquela forma meio gelatinosa, em inglês, inclusive, o nome é jellyfish, seria o peixe gelatina, né, por causa da grande quantidade de mesogleia aqui. Algumas têm essa mesogleia com algumas fibras também. A gastroderme, então, ela forra aqui a cavidade gastrovascular. Eu tenho células nutritivo-musculares, porque são responsáveis pela nutrição, por captar os nutrientes. Tenho células glandulares, inclusive com a liberação de enzimas aqui, onde eu vou começar uma digestão extracelular.
Tenho células nervosas que vão perceber a presença do alimento aqui, vão dar comandos, né? Estes seres aqui iniciam um rudimentar sistema nervoso, na verdade, uma teia de células nervosas ao longo do corpo deles. E eles têm quinidócitos, alguns têm aqui dentro também. Aí pergunta, para que quinidócitos aqui dentro? Porque se a presa ficar muito agitada, se mexendo aqui, então eu posso paralisá-la com esses quinidócitos. A minha digestão começa extracelular nessa cavidade, com a digestão do alimento aqui, e depois eu tenho intracelular com a absorção de partículas e as células fazendo digestão intracelular. Da mesma forma que a esponja, eu tenho trocas gasosas e excreção por difusão. Então, ao longo do corpo, eu consigo, com as células, absorver o oxigênio, liberar o gás carbônico e liberar as excretas. O resíduo aqui, ele sai pela própria boca do animal e as excretas nitrogenadas saem pelas células ao longo do corpo desse ser. Aqui, ó, só para a gente ver bonitinho, a minha epiderme. Aqui eu tenho o quinidócito, que libera, dispara aquele nematocisto, que vai me dar, então, as substâncias urticantes, né, que vão paralisar a presa ou vão defender de algum ser que queira pegá-los, né? As células epitélio musculares, aqui eu tenho a célula sensorial, veja que é uma fibra, né, dispersa aqui pelo meio das células. A mesogleia aqui está bem fininha, mas no caso da medusa é enorme essa camada. E aqui eu tenho uma gastroderme, onde eu tenho células glandulares que vão auxiliar nessa minha digestão. Chamar a atenção de vocês aqui do quinidócito. Então, essa aqui é a principal célula deles, né? Ela tem este gatilho aqui, tá? O quinidócito é toda a célula. Aqui eu tenho um cíliozinho. Esse cílio, então, quando ele é tocado ou às vezes por substâncias químicas, ele dispara este flagelo que está embebido em substâncias urticantes ou substâncias venenosas. Tem animais que são muito venenosos. Então, esse estímulo mecânico e químico dispara. Isso aqui é como se desse um tiro e injetasse substâncias. Que substâncias? Ou tóxicas, que vão paralisar, substâncias que envolvem a presa, às vezes é um muco, ou uma substância aglutinante que vai envolver esse animal e faz com que ele fique paralisado, tá? E aí depois esse animal vai ser com os tentáculos carregado até a cavidade gastrovascular, onde vai ser digerido. Ou ela vai se defender de algum outro ser. Aqui, ó, só chamar a atenção, o disparo, tá? E aqui o veneno saindo. Aqui tem um videozinho bem bonitinho, ó. Dá pra gente ver, ó, o disparo e aqui, ó, o veneno ou a substância urticante ou a substância adesiva que vai prender esse animal, que vai aglutinar. Ó, aqui, ó, eu consigo ver também, tá? Se a gente olhar bem bonitinho, o veneno. E aqui, ó, depois desse animal paralisado, então, com os tentáculos, levando ele até a cavidade gastrovascular, onde ele vai ser digerido. Com relação à reprodução, a minha reprodução pode ser assexuada. Então, aqui ó, eu tenho o brotamento, libero um novo ser geneticamente igual. Regeneração, se esse ser for cortado, como ele ainda é muito basal no grupo dos animais, ele ainda consegue fazer uma regeneração. E eu tenho aqui também a laceração pedal. O que é isso? Principalmente em anêmonas, às vezes elas vão se arrastando lentamente no substrato e vão deixando fragmentos, né? E aí é chamada laceração pedal. Laceração porque deixa fragmentos, pedaços. Cada fragmento pode gerar uma nova anêmona. Esses seres são muito bonitos, mas quando ele vai fazendo isso, ele pode rapidamente fazer vários descendentes. Então, tem algumas anêmonas que, dependendo do desequilíbrio do ambiente, elas são consideradas pragas. Tá? Na sexuada, eu tenho indivíduos que são monóicos e indivíduos dioicos, então eu tenho tanto indivíduos hermafroditas quanto tenho sexos separados. A fecundação pode ser interna ou externa, então ou o espermatozoide nada entra e encontra o gameta feminino dentro do corpo desse ser, inclusive muitas vezes entrando pela cavidade oral, ou a fecundação pode ser externa, libera óvulos e espermatozoides na água e ocorre a fecundação na água, tá? As gônadas, elas têm origem gastrodérmica, então elas ficam ali naquela cavidade gastrovascular internamente. E o desenvolvimento é indireto. Aqui eu coloquei um ciclo de alternância de gerações, mas lembrando que nem todos fazem, tá? Então eu tenho aqui o pólipo, eu tenho a liberação aqui da forma medusoide, tenho aqui liberação de espermatozoides e óvulos, a fecundação, a larva plânula é móvel, se fixa e aí eu tenho o desenvolvimento de novos pólipos. Para a gente terminar,
algumas coisas para chamar atenção. Esse indivíduo, ele parece um indivíduo único, mas ele é uma colônia. Eu tenho este pólipo aqui, que é carregado pelo vento, essa superfície aqui permite que o vento carregue e faz a flutuação, ele fica cheio de gás. E nesses tentáculos eu tenho uma tonelada de pólipos aqui. Esses pólipos, eles fazem tanto função reprodutiva quanto alimentadora. Então, eles conseguem capturar o alimento é digerido e um passa nutriente para o outro, já que eu tenho uma colônia, tem indivíduos intimamente ligados. Aqui eu tenho uma gorgônia, que é um tipo de coral, onde eu tenho vários pólipos ligados um ao outro. Essa aqui, uma relação ecológica, vocês viram naquele filmezinho do Nemo, né? Os peixes palhaços, eles não são atingidos pelos venenos, né? Por aqueles nematocistos, porque eles produzem um muco que protege o corpo deles. Então, eles ficam aqui para poder se esconder de predadores. Por outro lado, eles atraem para as anêmonas alimentos e os resíduos que eles liberam também servem de alimento para as anêmonas. Aqui eu tenho um recife de corais, então aqui eu tenho tanto corais quanto esponjas, a gente consegue verificar esponjas aqui presentes, aparecem vertebrados também, né? Mostrando que isso aqui é um ecossistema extremamente interdependente. Eu tenho uma série de seres que se alimentam, se reproduzem aqui, tá? Existem algas zooxantelas que dão a coloração aos corais. Essas algas vivem nos tecidos dos corais, dão a eles nutrientes e provenientes de fotossíntese e captam dos corais sais minerais e o ambiente para viver. Aqui um caranguejo ermitão, pagurus, com uma anêmona em cima de si. Então, a anêmona ganha uma movimentação mais ativa com ele e esses flagelos, não, esses tentáculos da minha anêmona defendem aqui o pagurus. Aqui eu botei algumas medusas de plâncton, planctônicas, então tamanho diminuto delas aqui. E essa aqui é a famosa medusa cubozoa do litoral da Austrália. Tem esses tentáculos enormes, essa aqui é que causa aqueles grandes acidentes com os seres humanos, ok? O FSC 2002, as esponjas, poríferos, organismos primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao toque. Já anêmonas e os corais quinidários retraem-se quando tocamos. A que você atribui essa diferença comportamental nos dois grupos de animais? Então, nós temos aqui as alternativas. Letra A. O exoesqueleto rígido, de formação calcária, impede a movimentação de poríferos. B. Sistema nervoso e muscular, ainda que rudimentar, estão presentes somente em quinidários. C. Os quinidários possuem quinidócitos, que são células sensoriais primitivas espalhadas de modo difuso na epiderme do animal. D. Quinidários são os primeiros animais a possuírem cordão nervoso central conectado a neurônios epidérmicos sensíveis a estímulos mecânicos, químicos e luminosos. Então, vamos lá. As esponjas, elas têm uma pinacoderme e elas têm uma rede de espículas calcárias que vão fazer com que eu tenha uma estrutura mais rígida nesses meus poríferos. Lembrando que poríferos recebem esse nome porque possuem poros pelo seu corpo. Eu tenho nos poríferos ausência de tecidos, de órgãos, de sistemas. Basicamente, eu tenho um conjunto de células que vão me dar a formação desse animal. No caso dos quinidários, tanto anêmonas quanto corais, eu já vou começar a ter um sistema difuso de células nervosas que já conseguem fazer uma contração do corpo desse animal, tá? Os quinidários recebem esse nome por causa de quinidoblastos ou quinidócitos, que são células urticantes. Elas queimam, elas irritam a pele porque elas liberam substâncias urticantes, né? E esses animais, eles ainda são muito rudimentares, eles ainda não têm órgãos propriamente dito, apesar de já terem uma cavidade gastrovascular, mas ainda não tem um sistema digestório completo. Então, dessas alternativas aqui, a gente confere como a correta a letra B. O sistema nervoso e muscular, ainda que rudimentar, está presente nos quinidários.
Em poríferos eu não tenho sistemas, nem órgãos, nem nada, nem que seja primitivo, eu tenho basicamente um conjunto de células. Mesmo quando a gente fala em pinacoderme, coanoderme, na verdade as células estão aderidas, mas elas não têm uma função de tecido propriamente dita. Já os quinidários começam com uma organização mais tecidual, aonde eu tenho células de diferentes tipos e formas formando ali os seus tecidos. Unicamp 2021, recifes de corais constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova, proteção contra predadores, e são hábitat de organismos da base de cadeias alimentares oceânicas. Considerando conhecimentos em biologia, é correto afirmar que os corais, então letra A, com organização corporal polipóide, são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada. E os organismos medusoides correspondem aos animais móveis, com reprodução assexuada. Bom, aqui a gente tem que fazer uma diferença, tá? Quando eu falo em recifes de corais, geralmente eu considero um grande grupo de animais, não apenas quinidários. Eu tenho esponjas, eu tenho quinidários, eu tenho alguns vermes, poliquetos que andam por ali, tem uma série de outros animais, equinodermas, todo mundo vai ali no recife de coral. O recife de coral, ele acaba se tornando uma área extremamente rica em espécies, uma área onde vários animais vão se reproduzir, vão se esconder, vão morar e vão acasalar. Quando a gente fala apenas no coral, organismo coral, eu estou falando de um organismo quinidário. Esse organismo quinidário, ele apresenta a forma corporal polipóide, tá? São animais realmente fixos no substrato. Alguns se reproduzem de forma sexuada, mas eu tenho outros que também se reproduzem de forma assexuada, tá? Eu posso quebrar pedacinhos, eu posso fazer brotamentos, eu posso ter outras formas de reprodução. O coral em si, o animal quinidário, muitas vezes libera óvulos e espermatozoides para a superfície da água e eu tenho encontro de óvulos e espermatozoides na água, tá? Na letra B tem vários tentáculos junto à boca, compostos por quinidoblastos, os quais são células dotadas de flagelo que auxiliam a movimentação da água para favorecer a filtração. Bom, junto à cavidade oral, eles têm realmente quinidoblastos, que são estruturas que fazem parte dos tentáculos desse animal. Só que os quinidoblastos, eles não têm essa função de fazer movimentação da água, tá? Quem faz movimentação da água são os coanócitos dos poríferos. Eles vão fazer, na verdade, uma defesa desse animal, ou às vezes até eles capturam alimento, tá certo? Esses quinidoblastos liberam substâncias que queimam, que irritam a pele. Na letra C, são animais triblásticos. Não, eles não são triblásticos. Eles não têm 3 folhetos embrionários. Eles são diblásticos. Eles possuem 2 folhetos embrionários, tá certo? E na letra D, tem 2 superfícies epiteliais. Epiderme, que reveste externamente o animal, ok? A epiderme reveste externamente o animal, dá uma proteção ao corpo do animal. E a gastroderme, essa gastroderme delimita a cavidade gastrovascular. Entre elas encontra-se células pertencentes à mesogleia. A mesogleia é uma substância gelatinosa que dá a esses animais aquela forma de água-viva, né? Quando eu tenho a forma medusoide. Aqui, então, eu tenho uma figura que mostra um recife de coral. Veja, eu tenho uma série de animais aqui juntos, eu tenho esponjas e aqui, ó, eu consigo ver bem claramente aqui os corais quinidários, tá certo? Esses aqui são quinidários que estão agrupados, eu tenho uma colônia de quinidários ali junto. Vejam que tem ali peixinhos nadando, eu tenho uma série de outros grupos de filos aqui presentes nesse ambiente de recife de coral. Como eu falei, os animais vêm aqui para se alimentar, vêm aqui para acasalar, vêm aqui para ovopor. Aqui eu tenho o esquema de reprodução desses animais. Então, aqui eu tenho o esquema de reprodução por alternância de gerações. Então, eu tenho aqui o indivíduo na forma medusoide
Esse indivíduo libera aqui óvulos e espermatozoides, tem a formação de uma larva. Essa larva é livre natante, mas essa larva se fixa e vai formar a forma polipóide. Esse pólipo, neste caso aqui, nem todos fazem isso, ele tem uma reprodução assexuada por estrobilização. Então, libera fragmentos, esses estróbilos, eles vão formar as formas medusoides. Então, essa aqui é a forma polipóide e essa aqui são formas medusoides, mostrando alguns que se reproduzem por alternância de gerações. Lembrando que nem todos os quinidários fazem alternância de gerações. Eu tenho aqueles que são pólipos, somente pólipo, vão nascer e viver como pólipo. Tem aqueles que são medusa, vão viver como medusa, tá certo? Aqui eu tenho um pólipo bem conhecido, então eu consigo ver a epiderme aqui pelo lado de fora. Aqui eu tenho um disco oral. Nesse disco oral, esse buraquinho aqui é a abertura da boca, onde vai entrar o alimento para a gastroderme. Aqui eu tenho os tentáculos. Nesses tentáculos eu tenho quinidoblastos, ou quinidócitos também, que tem um flagelo com uma substância urticante, queimam, irritam, serve para defesa, serve para captura de alimento. O alimento, no caso, é trazido aqui para a boca e na cavidade gastrovascular ocorre a digestão. Essa forma meio molenga dele aqui é dada pela presença dessa mesogleia, que fica entre a gastroderme, que é interna, e a epiderme, que é externa. Aqui, ó, eu tenho a minha forma medusoide, então também aqui, ó, abertura da boca, para cá eu tenho cavidade gastrovascular, aqui eu tenho a epiderme forrando, e eu consigo ver aqui, já que esse animal é meio transparente, que eu tenho como se fosse uma gelatina aqui, por isso ela é chamada de água-viva. Essa gelatina é a minha mesogleia. Aqui eu tenho os tentáculos e nesses tentáculos eu tenho os quinidócitos ou quinidoblastos. Então, daquelas alternativas, a correta é a D. Tem duas superfícies epiteliais, a epiderme, essa aqui, eu vejo por fora, reveste externamente o animal. A gastroderme está interna, forrando a cavidade gastrovascular, está aqui, e entre elas encontram células presentes na mesogleia.